Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando a nossa reunião de meio de semana, nossas joias espirituais, da semana 11 a 17 de agosto. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos parte de nossa reunião. Como dito inicialmente, estaremos agora preparando joias espirituais da semana 11 a 17 de agosto. Estaremos considerando o capítulo 26 do livro de Provérbios. Então, vamos iniciar nossa consideração fazendo a leitura do texto, que é o livro de Provérbios, capítulo 26, o versículo 4 e 5, que aparece em nossa apostila, que diz assim: Não responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que você não se iguale a ele. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não pense que é sábio. Então a pergunta é: por que podemos dizer que esses versículos não se contradizem? Porque esses versículos não se contradizem, porque na verdade eles se complementam. Pois o versículo 4 mostra que não devemos nos rebaixar ou se igualar à tolice do tolo, por entrar talvez em discussões desnecessárias sem objetivo. Já no versículo 5 mostra que responder com argumentos e base sólida vai mostrar que o tolo não tem sabedoria alguma. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora iremos selecionar alguns versículos do capítulo 26 e fazer um comentário à base deles. O primeiro selecionado é o versículo número 2. Assim como o pássaro tem motivo para fugir e a andorinha para voar, assim a maldição não vem sem nenhum motivo. Então, assim como o pássaro, que pode representar o pardal, e a andorinha são rápidos em seu voo e dificilmente são pegos por seus predadores, assim é a maldição lançada em uma pessoa justa. Dificilmente irá se cumprir ou causar algum mal. Isso nos ensina a importância de evitar falar mal dos outros ou fazer um julgamento precipitado, pois pode ser sem fundamento e não terá resultado algum. Em resumo, não amaldiçoe ninguém. Versículo 3. O chicote é para o cavalo, o freio é para o jumento e a vara é para as costas dos tolos. Então esse versículo nos faz entender que existem formas diferentes de correção, cada um com seu efeito positivo, pois é usado da forma correta. Isso nos faz entender que também devemos usar as ferramentas próprias para a correção, mas fazer sempre de forma correta, pois do contrário, estaremos usando a disciplina de uma forma injusta e isso não agradaria a Jeová. Versículo 17. Como alguém que agarra as orelhas de um cão é quem passa e fica furioso por causa da discussão dos outros. Esse versículo nos ajuda a entender que jamais iremos conseguir controlar um animal selvagem somente segurando as orelhas. Assim, é se meter nas discussões dos outros sem sofrer algum mal. Ou seja, devemos respeitar sempre os limites dos outros, sem dizer o que deve ou não fazer. Essa escolha é pessoal. Nós podemos ser um bom ouvinte e estar prontos para ajudar, mas sem jamais se meter, pois isso poderia ser pior do que não fazer nada. Versículo 18 e 19. Como um louco que atira dardos ardentes e flechas mortais, assim é um homem que engana seu próximo e diz: eu só estava brincando. Esse texto nos salienta a importância de usar com cuidado a nossa língua, pois assim como dardos e flechas ardentes pode causar um grande mal, e mesmo que seja de brincadeira,
não podemos agir de tal forma, pois o resultado será o mesmo. Ou seja, pensemos antes de falar, para que o que saia da nossa boca possa ser para edificação e não para destruir o nosso próximo. Versículo 20. Onde não há lenha, apaga-se o fogo, e onde não há caluniador, acaba-se a discussão. Assim como a lenha é combustível para o fogo, o caluniador fomenta uma discussão, pois tudo que fala é mentira e causa brigas. Quando tirado a lenha e o caluniador, apaga o fogo. Isso me ensina o perigo de falar demais ou ser dado a intrigas. Isso pode causar muito mal à pessoa e à congregação, fazendo deixar de atuar o Espírito Santo de Jeová. Então, façamos o máximo para ser pessoas sinceras. Versículo 23. Como a prata que reveste um caco de barro, assim são as palavras carinhosas vindas de um coração mau. Esse provérbio nos ensina que nem sempre podemos confiar na aparência, mas sim em suas intenções, pois pode ser somente uma capa bonita. Assim como a prata, mas por dentro um coração ardiloso. Isso nos ensina que, em qualquer relacionamento, devemos estar atento às motivações e suas ações, pois a fala pode até ser bonita, mas se as intenções forem maldosas, estaremos correndo perigo. Precisamos ficar atentos. Versículo 24. Quem odeia outros disfarça isso com os lábios, mas abriga falsidade dentro de si. Esse versículo nos mostra a importância de não se enganar com as aparências, mas observar o caráter da pessoa, pois alguns conseguem disfarçar através da fala, mas as suas atitudes demonstram realmente quem são. Isso me ensina a necessidade de ser honesto em todos os sentidos, para que assim possa ganhar o favor de Deus e dos homens. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa parte, joias espirituais. Espero que possa ter sido de ajuda em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.